Olá pessoal, me chamo Nelson. Nesse vídeo vamos reagir a um vídeo aqui em que fala que 10 tipos de canais no YouTube que o YouTube rejeita, tá bom? Sem mais enrolações. Imagina você cria conteúdo para o seu canal no YouTube, grava dezenas de vídeos na esperança de somar 4.000 horas, 1.000 inscritos e clicar no botão de ativar a monetização, entrar para o programa de parcerias do YouTube e ganhar dinheiro com os seus vídeos. Mas o seu canal é rejeitado por culpa do conteúdo que você fez. Todo aquele seu esforço vai por água abaixo, independente se eram vídeos, lives ou shorts para o seu canal. Essa é uma dúvida que todos os dias chegam aqui, pessoas perguntando e comentando, querendo saber esse tipo. Isso é bem chato. Eu recebi agora uma rejeição de um canal que eu trabalhei durante um mês, esperando ser aceito, né? Tá tudo dentro dos conformes, o conteúdo é original, o texto que eu utilizo é original, o áudio que eu utilizo também é original, são imagens diferentes, são fundos diferentes, né? E foi rejeitado. Eu preciso gravar um vídeo de contestação para eles poderem analisar melhor, né? E tem também a questão de que se você mandar um canal para ser aceito na monetização do YouTube, se você mandar ele na sexta-feira, no sábado, no domingo, ou seja, final de semana, corre o risco de um bot analisar o seu canal e rejeitar automaticamente o seu canal. Corre o risco, tá? Então é melhor você colocar ali durante a semana, né, para se inscrever no programa de parcerias do YouTube, porque se você botar no final de semana, um bot pode analisar o seu conteúdo, o seu canal e determinar que ele não é original. Foi o que aconteceu comigo e evitar isso aí, beleza? Perguntas do mesmo jeito, querendo saber se o canal delas tem chance de ser monetizado e entrar no programa de parcerias do YouTube. Então eu fiz essa lista aqui com os tipos de canais mais comuns que as pessoas tentam criar. Então eu não vou tratar aqui sobre aquelas regras muito complexas do YouTube. Eu vou direto ao ponto, vou te mostrar quais são os tipos de conteúdos que a equipe do YouTube normalmente reprova. Na maioria das vezes eles vão reprovar o seu canal se você tentar fazer esse tipo de conteúdo. Assiste até o final para você avaliar se o seu canal se enquadra em algumas dessas questões, se você está produzindo esse tipo de vídeo ou está focado num nicho que não tem chance de ser monetizado no programa de parcerias. Boa parte desse formato de conteúdo que eu vou te mostrar aqui, o YouTube permite que você tenha o canal. O seu canal não vai ser deletado ou excluído, você não vai perder sua conta se produzir vídeos da maioria desses nichos que eu vou te mostrar. Alguns infringem as regras realmente, mas outros, o YouTube simplesmente não aprova a monetização. Você pode até ter o canal. E aí, se você não consegue monetizar, você está fazendo um esforço muito grande para não ter resultado nenhum. Vamos começar pelo primeiro, o mais clássico de todos. Canal de música relaxante ou de conteúdo relaxante, som de chuva ou qualquer coisa semelhante a isso, onde você coloca uma imagem e um som de ambiente. Som de chuva é meio complicado porque vai cair naquela questão de conteúdo reutilizado, né? Até porque muitas pessoas reutilizam o mesmo áudio da chuva, a não ser que você mesmo grave o som da chuva, né, com algum equipamento sensível ao som de chuva, né, e você mesmo grave o seu próprio som de chuva e também, melhor ainda, você gravar a chuva caindo do seu telhado, por exemplo, né, isso seria excelente. Mas aí você pegar conteúdo de outra pessoa que já utiliza, né, quantas pessoas não utilizam o mesmo áudio ali do som de chuva, né, e só troca, não, vou trocar aqui a imagem, vou deixar mais longo, deixar mais curto e vai monetizar. É meio complicado de monetizar. Provavelmente, quase 100% de certeza que não vai monetizar. Ou um som de alguma música relaxante, horas e horas de conteúdo para as pessoas simplesmente ficarem ouvindo e relaxando. Isso também se aplica àqueles canais de compilados de músicas. E eu sei, boa parte das vezes você consegue encontrar estas músicas sem direitos autorais, ou seja, você pode copiar e usar estas músicas. Só que o YouTube não permite monetizar esse tipo de canal. E olha, eu já comecei... Tem muita gente que também pega essa questão dessas músicas que são livres de direitos autorais, que geralmente são gravações de shows, por exemplo, né? Eu já fiz isso, né, bastante, e com músicas gospel, e parei por um tempo porque eu vi que não tinha futuro, né, e porque volta e meia dá aviso de direito autoral, então
Para mim é meio complicado de eu fazer. Algumas pessoas conseguem ainda, né, monetizar esse tipo de conteúdo, né, mas não são todas, né? Precisa ter um conhecimento bem específico ali para você modificar ali a música para que ela não seja detectada com direitos autorais, né? Então precisa ter um conhecimento ali. Você precisa ser criativo, criar uma capa, né, a imagem do vídeo, que geralmente vão colocar uma imagem estática, algum efeito ali e deixar as músicas ali na sequência, né, fazendo ali um vídeo de meia hora, uma hora sobre músicas sem direito autoral, gospel, por exemplo, né? Tem também de outros estilos, né? Isso não se delimita apenas ao gospel, mas precisa ter mais um conhecimento a mais em relação à música, direito autoral, a tipo de formato de arquivo, né? Ali que você pode modificar para que seja monetizado. Mas, de novo, não é certeza de monetização, tá? Bem complicado. Com esse exemplo, porque boa parte dos exemplos que eu vou colocar aqui, você vai encontrar canais que supostamente estão monetizados, que as pessoas já monetizaram dessa forma, que eles conseguem criar canais assim e o YouTube aprovou. Sinceramente, eu vou te dizer o seguinte, não vale a pena você fazer um esforço em um tipo de conteúdo que na maioria das vezes vai ser rejeitado ou todas as vezes é rejeitado e as pessoas só acham que aqueles canais estão monetizados. Então coloca o seu esforço onde tem maior chance de conseguir resultados e ser monetizado de fato dentro do YouTube. O segundo exemplo que eu trouxe aqui... Tem uma extensão que você consegue colocar aqui, que é muito simples para você ver se o canal é monetizado ou não. Vamos pegar aqui o canal dele mesmo. A gente vai entrar aqui e aqui ele vai dizer, tem um sinal verdinho, quer dizer que está monetizado, tá? E ainda vai dar ali o RPM mais ou menos de quanto ele ganha por 1000 visualizações, tá? Então esse canal aqui ele é monetizado e a extensão é essa daqui, ó. É esse aqui, tá? Check Monetization, beleza? Tem 50 mil usuários. E aí você ao entrar no canal, qualquer outro canal vai dizer que se é monetizado ou não, vai aparecer o RPM, né? Interessante por isso. Ele é muito comum e tem muita gente tentando fazer esse tipo de canal, que é aqueles canais que parecem uma apresentação de slide, uma apresentação de PowerPoint. Toca uma música de fundo, fica passando um texto, uma mensagem, às vezes trechos de livros, às vezes trechos de Bíblia, ou até pensadores. Você quer ensinar ou até ajudar as pessoas com alguma mensagem interessante, bonita, de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou até coisas mais complexas. E isso não é aprovado no programa de parcerias do YouTube. Esse tipo de conteúdo, ele entra em vários critérios e em várias regras. Na maioria das vezes, conteúdo reutilizado e também conteúdo feito em massa. E pode parecer chato, também se aplica a regra de conteúdo de baixo valor. Eu sei, a sua mensagem ela é interessante, o texto que você está trazendo, ele tem um alto valor para a humanidade, ou seja lá o que for. Mas é assim que o YouTube classifica. E esse tipo de conteúdo não é monetizado também. O terceiro exemplo, ele é bem fácil de entender. Cara, ainda falando ainda sobre o segundo exemplo, conteúdo de baixo valor. É aquele conteúdo em que você pega, por exemplo, versículos bíblicos, né? E coloca ali uma voz neural para falar aquele versículo, né? E bota ali uma música de fundo, e bota ali uma imagem passando, de cachoeira, de paisagem e tudo mais. Por que é de conteúdo de baixo valor? Por que vai cair nisso daí? Porque são conteúdos que possivelmente, pensa, quantas pessoas já não fazem isso também, né? Então, o versículo bíblico, ele não é um texto original. Ele é um texto original, digo assim, para você utilizar, para você monetizar. Por quê? Porque várias pessoas utilizam o mesmo texto, o mesmo versículo bíblico ali para criar conteúdo, entendeu? Seria possível monetizar se você colocasse o versículo inteiro ali e comentasse a respeito do versículo, né? A sua visão, o que você acha, uma visão progressista, uma visão libertária, uma visão catolicista, uma visão pentecostal, né? Uma visão católica, enfim, a respeito daquele versículo, né? Seria mais fácil monetizar, porque é só colocar o versículo, todo mundo coloca, então isso daí vai cair em conteúdo de baixo valor. Não que a palavra de Deus, que o versículo em si não tenha valor algum para o YouTube, não é isso. A questão é que várias pessoas utilizam, né, o mesmo versículo e não comentam sobre. O YouTube quer que você comente, dê sua opinião, né? Obviamente dentro das seguindo as diretrizes do YouTube, né? Ele quer que você expresse, né, a respeito ali daquele conteúdo.
numa visão libertária, numa visão progressista, numa visão católica, numa visão pentecostal, enfim, mas que tenha conteúdo que seja original, que não seja copiado de outra pessoa, né? Seja você ali sendo sincero, expressando sua opinião, falando a respeito. Vou ler aqui porque foi assim que eu escrevi no meu roteiro para eu não esquecer os detalhes. Vídeos de mensagens e textos bíblicos. Isso aqui é um exemplo, é um recorte, tá? Então, conteúdo religioso ou inspiracional, motivacional, mesmo que tenha a leitura do texto. Você não só está colocando o texto na tela, mas você está usando a sua própria voz. Você está lendo aquele texto, aquela mensagem. Esse tipo é marcado como conteúdo reutilizado. Ah, Marcos, mas a Bíblia, ela é de direito autoral livre, qualquer pessoa pode ler. E tem muitos textos e livros que já caíram o direito autoral. Qualquer pessoa pode pegar e usar, então eu posso ler este conteúdo. Tem muita gente tentando criar canais de audiobooks, de leituras de textos dentro do YouTube. Esse tipo de conteúdo não passa. Você pode ler textos dentro do seu canal, mas precisa agregar algum valor. Então, se você quer trazer alguma mensagem para as pessoas ou aproveitar textos de outros autores, faça isso agregando valor ao conteúdo que você está ofertando para as pessoas. Não simplesmente lendo os textos e publicando. Isso o YouTube não permite, mesmo que não viole direitos autorais. O quarto ponto, ele pode ser muito polêmico, então presta bem atenção, e eu vou falar de umas outras questões que muita gente vai questionar aqui na área de comentários. Então assiste até o final para você entender tudo e tirar todas as suas dúvidas. Por falar em polêmica, vou lançar uma agora. Você sabia que dependendo do revisor que vai analisar o seu canal quando você pede a monetização, a depender de quem analisa, ele pode ser aprovado ou não? É incrível, né? Você está na mão de uma pessoa. Mas é assim que acontece. O mesmo fato acontece quando um vídeo ele tem a monetização amarela e você pede a revisão daquela monetização para que ele fique verdinho, né? Então o que acontece? Muitas pessoas utilizam a estratégia de, quando o conteúdo é sensível, né? Por exemplo, o conteúdo de armas ou sobre armas, a pessoa vai lá e coloca, já sabe que o conteúdo vai desmonetizar, vai ficar amarelo, vai lá e coloca o mesmo vídeo, upa 10 vezes o mesmo vídeo no canal do YouTube. Já upou ali, vai ficar amarelinho. O que acontece? Você vai pedir a revisão dos 10 e possivelmente 2 ou 1 vai estar verdinho, né? Você vai excluir todos e obviamente vai estar não listado, né? Não vai estar público, vai estar não listado. E possivelmente 2 ou 1 foi aprovada a monetização. E você adivinha por quê? Porque uma pessoa foi lá e manualmente viu, assistiu o conteúdo e determinou que aquele conteúdo ele pode ser monetizado. E as outras 9 determinaram que aquele conteúdo ele não pode ser monetizado de forma alguma. Então você vê aí a questão do pessoal. A depender de quem analisa seu canal, infelizmente ele pode ser reprovado, né? Então vamos torcer para que as pessoas que analisam o nosso canal quando a gente pede a monetização seja uma pessoa coerente, que vale aceitar possivelmente, se estivermos dentro das diretrizes do YouTube. E já aproveita e clica no botão de inscrever-se se você quiser dominar o YouTube. Eu vou te ajudar a crescer dentro do YouTube e ganhar dinheiro do jeito certo, seguindo as regras. Então clica no botão de inscrever-se. O quarto exemplo são os canais de cortes de podcasts. Infelizmente, o YouTube já não permite mais que qualquer pessoa tenha canal de cortes de podcasts. Apenas os canais oficiais podem ter canais secundários de cortes dos seus podcasts. Ou estes canais oficiais podem passar a permissão para terceiros usarem cortes e trechos dos seus vídeos. Mas mesmo assim, isso não é garantia de que o YouTube vai aprovar aqueles canais com autorização para monetizar. Então presta bem atenção, porque às vezes você vai fazer um esforço muito grande de recolher conteúdos de vários canais, fazer os seus compilados de vídeos dos mais variados podcasts pela internet, e o YouTube não vai permitir isso. Também vale para cortes feitos em shorts, e não pode fazer retransmissões de lives. Como eu falei antes, a regra se aplica a vídeos, lives e shorts aqui dentro do YouTube. E eu ainda não acabei, porque a lista tem um total de 10 tipos e... Então, antigamente, YouTube, você não precisava de 4.000 horas e 1.000 inscritos para poder monetizar, tá? Você não precisava de nada, na realidade. Qualquer canal no YouTube, ele era monetizado. Então,
Antigamente o que eu fazia, né? Hoje não dá mais para fazer. O que eu fazia era baixar um conteúdo de um canal, cortar no meio, botar o final pro início, o início pro final e reupar o vídeo e monetizava. Eu fazia isso mais 10 vezes por dia. Naquela época, o algoritmo do YouTube ele era perfeito, ele era lindo para nós, né? Para as pessoas que faziam isso. Então, cada vez que você postava, cada vez mais o YouTube entregava. Então, naquela época era fácil fazer isso. Você não precisava de 4.000 horas nem de 1.000 inscritos para fazer. Então, isso é 2015, 2016. Mas hoje é mais difícil. Você precisa de 1.000 inscritos, você precisa de 4.000 horas, você precisa fazer conteúdo original de fato. Não apenas reutilizar conteúdo do YouTube de outra rede social. Hoje em dia isso não vai funcionar. É bem difícil, até para quem é dono do conteúdo de outra rede social. Trazer para o YouTube é difícil, é complicado. De rejeitar esse tipo de canal, por causa de coisas que eu acabei de falar antes. Você só está produzindo um conteúdo em massa que não foi feito por você, é só uma replicação de algo que já existe. O que o pessoal faz? Eles pegam conteúdos de famosos nas outras redes sociais, fazem seus compilados e publicam dentro do YouTube. Isso também não é permitido, até porque envolve direitos autorais, direitos de imagem e outras complicações. Então não faça esse tipo de coisa, porque você não vai ter problema só no YouTube, você vai ter problemas até legais com relação ao uso de imagem de terceiros. Tudo isso eu sei que muita gente pode aparecer aqui na área de comentários e falar, poxa, mas se eu fizer alguma transformação, eu agregar algum valor, mesmo assim eu acho que não vale o risco, porque é uma linha muito tênue entre o que pode e o que não pode, o que é considerado transformação válida e o que não é considerado uma transformação justa daquele conteúdo. Então toma muito cuidado. E eu sei, vai ter gente também aparecendo aqui embaixo comentando, dizendo, e a questão do uso justo, do fair use? Essa lei não existe no Brasil, ela se aplica lá nos Estados Unidos, é uma lei americana. Aqui no Brasil, se você quiser disputar o uso justo de algum conteúdo, você tem que ir à justiça, tem que ser decidido por um juiz ou algum acordo entre você e o autor original. Então a coisa não é tão simples, por isso que eu acho que não vale esse esforço. O que é justamente o item 6 da minha lista de canais que você não pode tentar criar, que são canais de compilados, compilados dos mais variados tipos. Pode ser de música, de memes, de conteúdos de terceiros, não importa, você não pode fazer canal de compilado de TikTok, de Reels, canal de compilado de shorts de outras pessoas, isso você... Poder fazer você pode, a questão é que não vai monetizar, né? Se monetizar é muito difícil, é quase impossível, tá? Tem gente sim que vai fazer o compilado e vai agregar de valor, colocando ali um comentário, colocando ali alguma coisa ali diferente, né, que possa mudar aquele conteúdo e tornar aquele conteúdo único, né? Pode ser que exista, porém extremamente difícil. Extremamente difícil. Antigamente, como eu falei, você conseguia fazer esse tipo de conteúdo de compilado, né, utilizando ali 2 segundos, 3 segundos ali de vídeo. Você conseguia antigamente, 2015, 2016, mas hoje é outra coisa, tá? Hoje mudou, tá? Então pode ter certeza que eu já tentei de tudo nesse YouTube. Eu tenho propriedade para falar realmente o que funciona e o que não. Antigamente funcionava perfeito, lindo. Hoje já não mais, tá? Você não pode fazer, a não ser que você seja o autor original e mesmo assim o YouTube ainda vai avaliar se vai permitir esse tipo de uso ou não. Tudo se aplica também a essa questão que eu acabei de falar antes, sem um mínimo de transformação no conteúdo e sem um propósito que justifique aquele formato. Veja que os detalhes e a linha é muito tênue entre o que é permitido e o que não é permitido e o seu canal vai ser avaliado por alguém lá dentro do YouTube. Esse tipo de avaliação de tudo que eu tô falando aqui não é feito por uma máquina, alguém de verdade vai assistir o seu canal, vai assistir os seus vídeos para ver se você está seguindo as regras. E nesse caso, a regra é muito clara, ela é bem simples. Olha só, nem sempre uma pessoa vai revisar o seu canal para aprovar ou desaprovar em relação quando você pede a monetização. Por exemplo, na época em que a gente teve o Covid-19, muitas pessoas ficaram sem trabalhar no próprio YouTube. Então o YouTube precisava aprovar ou desaprovar canais. O que aconteceu naquela época?
a maioria dos canais estavam sendo aprovados, mesmo com conteúdo reutilizado, tá? Eu posso dizer isso com propriedade, porque na época eu tinha 2 canais com conteúdo reutilizados e tentei a sorte, né? Porque na época eu ouvi dizer que estavam aprovando, né? Então, desmistificando isso, não tem nada que prove ao contrário, né? Você não sabe se uma pessoa ou se a máquina vai aprovar ou desaprovar o seu canal, vai revisar o seu canal. Então, provavelmente hoje ainda eles utilizem essa questão de máquinas, porém a demanda é grande, não tem como provar, não tem como comprovar na realidade nada, né? Mas possivelmente ainda possa acontecer. Você está seguindo as regras. E nesse caso, a regra é muito clara, ela é bem simples de entender. Conteúdo reutilizado. O YouTube não quer uma proliferação de canais reutilizando conteúdos de terceiros ou reutilizando conteúdos que já existem ou estão disseminados em massa dentro da plataforma. Não faz sentido essa reprodução infinita de conteúdos. Só se você tiver um novo propósito e um novo uso para aquele conteúdo, mas isso tem que ser avaliado. O 7º exemplo que eu quero trazer para você é o conteúdo chocante ou repugnante. A regra do YouTube está escrita desse jeito: conteúdo incômodo, repulsivo ou chocante pode não ser adequado para publicidade. Elementos chocantes sem censura não resultarão automaticamente na restrição da publicidade, ou seja, o seu canal ainda pode até ser aprovado para o programa de parcerias, mas esse conteúdo também vai ser avaliado se permite ou não. Eu escrevi no meu roteiro desse jeito porque tem muito canal sendo rejeitado para monetização. Conteúdo chocante aqui a gente pode interpretar como nojento, repugnante, como eu já falei, está escrito na regra, que só quer provocar desconforto, feito para chocar ou causar qualquer tipo de estranheza no nosso público, nas pessoas que estão assistindo. Ou pode ter esse sentido também, não precisa ser exatamente com esse objetivo, mas as pessoas acabam assistindo e sentindo esse tipo de coisa. Olha, sinceramente eu não vou trazer exemplos aqui, mas eu acho que você conhece alguns canais. São aqueles conteúdos gore, tem muito conteúdo desse tipo, até de jogos. Toma cuidado, porque se você estiver produzindo esse tipo de vídeo, o YouTube não vai aprovar. Outro tipo de canal. Além do gore, também temos aí o True Criminal, né? A gente pode dar um exemplo aí de um canal que faz conteúdo True Criminal, que seria o Gustavo Pinheiro, né? O Stax, que faz conteúdos relacionados a isso. Não é exatamente gore, porque ele não coloca imagens relacionadas a conteúdo sensível, mas ele fala a respeito, né, de crimes que são cometidos, de desaparecimento de pessoas, né, de situações desagradáveis. Isso tem a ver. Porém, ele é uma linha tênue em que ele caminha, né, ali pelo YouTube. É complicado, né, fazer esse tipo de conteúdo. Eu tenho um canal que fala a respeito de fatos, né, e teve um vídeo recente que eu fiz a respeito do desaparecimento de algumas pessoas na Rússia, e alguma coisa ali que estava escrita no roteiro, o YouTube identificou que não poderia ser aberto para todos os públicos, então ele acabou restringindo para públicos de pessoas maiores de 18 anos. Então, quer dizer, então é bem complicado você trabalhar com esse tipo de conteúdo, mas às vezes é o que você entende, é o que você gosta de trabalhar, é o que você se identifica. Então existem outras maneiras de você ganhar dinheiro além do YouTube, porque você trabalhando com esse tipo de conteúdo, é possível que boa parte dos seus vídeos eles não monetizem, né? Eles fiquem amarelo ali, por conta do tipo de conteúdo, e também que a monetização também não seja fraca, né? Porque as empresas elas não querem anunciar nesse tipo de vídeo, né? Então ali no leilão dos vídeos das empresas em relação ao AD, né? Ao seu AdSense em si, ele vai ser baixo, né? Ele vai impactar negativamente. Então você tem que sempre buscar ali alternativas de ganhos com esse canal. O Gustavo faz isso muito bem, ele sempre leva ou traz patrocinadores no início do vídeo ali, e isso com certeza agrega muito na questão da monetização. Mas é um conteúdo que dá bastante visualização, né? Mesmo que dê bastante problema, né? Mesmo que o YouTube não goste, mesmo que o anunciante não curta tanto, mas tem pessoas que elas gostam desse tipo de conteúdo. Até porque esse tipo de conteúdo é o segundo mais buscado na internet inteira, né? Então essa questão aí do medo, do assustador, do gore, essas coisas, né? O gore nem tanto, porque o gore ele não pode de jeito nenhum ser postado no YouTube, mas aquilo que
que impressiona, né, as pessoas elas tendem a procurar. O que é muito rejeitado e tem muita gente tentando fazer são os canais de react. Só que não é qualquer react, é o fake react. As pessoas pegam conteúdos de terceiros e fingem que estão reagindo. Elas apenas colocam a cara delas ali num canto e ficam olhando com cara de espanto ou fazendo caras e bocas para o vídeo, fingindo que estão reagindo. Mas é só um jeito de se aproveitar de conteúdo de terceiros e republicar no seu canal. Isso também não é aprovado pelo YouTube. Esse fake react, e olha, a linha entre o que é react, vídeo de reação, é muito tênue entre o que é permitido e o que não é permitido. Eu gosto de explicar da seguinte forma: as pessoas assistem o seu canal de react por causa da sua reação, da forma como você trata e aborda aquele tópico e vai agregar valor àquilo que está sendo apresentado, ou as pessoas assistem você por causa do vídeo. E o seu propósito, o seu objetivo era realmente reagir ou só republicar conteúdos de terceiros? Isso tem que ficar muito claro. E essa é a diferença entre um react fake e um react real. E o que eu mais vejo ser proliferado aqui dentro do YouTube, principalmente por causa dos shorts, são os fake reacts. Eu sei, tem muito canal famoso por aí que até cresceu e conseguiu ser monetizado, mas sinceramente não vale esse risco. E tem um ponto que muita gente esquece: react não é permissão para você usar conteúdo de terceiros. Aquela pessoa que você aproveitou o conteúdo dela para reagir, ela ainda pode te dar strike por direitos autorais. Essas pessoas que não dão strike, então pense num Casimiro da vida. Ele vai lá, pega um vídeo de qualquer outra pessoa e faz um react e publica dentro do YouTube. A pessoa que teve o conteúdo utilizado pelo Casimiro ou por qualquer outra pessoa, qualquer outro canal de react, essa pessoa, ela está permitindo aquele uso, ela considera justo e não dá o strike, mas aparece isso no nosso painel do YouTube. Você pode analisar se vai ou não vai permitir que a pessoa use o seu vídeo. Então toma muito cuidado, porque às vezes você cria um canal de react, mesmo um canal de react real, autêntico, seguindo todas as regras do YouTube, e tá claro que ali você tem um propósito de adicionar mais conteúdo àquilo que está sendo apresentado, a pessoa do autor original, ela pode sim te dar strike de direitos autorais. Agora, o outro exemplo que eu vou te mostrar. Exatamente, é muito complicado, é uma linha muito tênue essa questão do react. Você tem que saber o que você está falando, você tem que ao mesmo tempo agradar o criador do vídeo, né? Você não pode sair pegando o vídeo de qualquer pessoa e sair falando o que você bem quiser, né? Se não for algo que realmente agregue, né? Nesse caso aqui é um canal para o YouTube de react de vídeos que falam sobre o YouTube de uma pessoa que tem um certo conhecimento, uma certa experiência, que está aqui há bastante tempo, que vive disso, né? Então eu tenho que ter ali uma certa propriedade para chegar aqui e falar para vocês. Obviamente que a gente não vai concordar com tudo com que o criador está falando. Às vezes a gente vai dar o nosso ponto de vista, mas não sendo negativo, mas apenas um ponto de vista, para que agregue conhecimento, né? Às vezes o criador do conteúdo fala algo e você fala o seu contraponto. Isso é normal. Aí vai do criador de conteúdo achar isso interessante ou não. Se ele não quiser que o seu vídeo esteja no ar, ele vai lá e vai dar um strike em você. Mas a tendência, no início que começou essa questão do react, sempre tinha pessoas que não gostavam, né? Tipo, o cara tá pegando meu conteúdo que eu editei, passei ali 12 horas só para editar o meu conteúdo, né? Assim como o Games Edu sempre fala que ele também não gosta de react. Mas acredito que hoje o Edu esteja mais tranquilo em relação a isso. Porém, é mais essa questão do fake react, né? De você esboçar expressão. Sendo que o react real é quando você pega o conteúdo, você reage, você adiciona mais informações, você adiciona mais conteúdo no conteúdo que já existe, né? Você enriquece aquele conteúdo, né? Assim como eu tento fazer com todos os vídeos aqui, né? Muitas pessoas pegam vídeos ali de 8 minutos, aí assistem o vídeo inteiro e no final dá a sua opinião ali de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Isso é válido, mas eu gosto sempre de pausar o vídeo e dar a minha opinião real do que eu já vivi, do que eu vejo, do que aconteceu, do que acontece hoje em dia, né? Porque a gente que faz conteúdo para o YouTube e fala de YouTube, nós estamos sempre estudando, né? Porque o YouTube
ele é assim, toda rede social ela vai mudando e você tem que se adaptar a ela. Se você não tem o conhecimento, se você não estuda com frequência em relação à rede social que você trabalha, então não tem como você sobreviver dela, né? Você viver nela, e se você não fizer isso, a maré vai te levar e você não vai ficar em pé. Mas essa questão do React, eu sei que tem muita gente que é atraída por esse tipo de conteúdo, em fazer esse tipo de conteúdo, porque realmente é mais fácil do que você criar um vídeo do zero. Porém, você tem que tomar cuidado em relação ao React em si, né? E não em fazer um fake React, como foi mencionado, mas em fazer um React real, né? Dando ali a sua opinião, enriquecendo o conteúdo ali de verdade. Você está no vídeo, você está assistindo o vídeo, você entende o que o criador de conteúdo está falando e você vai adicionar ali o seu conteúdo, a sua voz, o que você acha, a sua visão, a sua experiência, né, que você já tem. Agora, se você criar um canal do zero de React, de um assunto que você não tem tanta propriedade para falar, eu te aconselho a você criar um canal de React em que você saiba o que está falando, saiba o que está fazendo, porque as pessoas percebem quando você não sabe do que está falando, quando você fica perdido, né? Então, isso também é importante. Mostrar aqui, tem muita gente perdendo o canal com conteúdo original. Você tem o seu conteúdo totalmente original, publica no YouTube e o YouTube rejeita por causa de um pequeno detalhe. Você está trazendo esse conteúdo de outras redes sociais com a logomarca, com a marca d'água das outras redes sociais. Quando você faz o upload, você sobe um vídeo lá no TikTok ou no Reels do Instagram e depois quer aproveitar esse conteúdo nos shorts do YouTube, você pode fazer essas coisas, mas use o arquivo do vídeo original. Se você fizer o download desses vídeos lá na sua conta do TikTok ou do Reels do Instagram, esse arquivo vai vir com uma marca d'água. E o YouTube não quer a marca d'água de redes sociais concorrentes. Então toma muito cuidado, porque você pode sim perder o seu canal e a sua monetização não vai ser aprovada, mesmo criando um conteúdo original. Sempre que você quiser publicar e multiplicar o seu conteúdo nas mais variadas redes sociais, use sempre o arquivo original, aquele que você criou no seu computador ou no seu celular, e publica direto no YouTube, sem fazer o download daquele conteúdo lá na outra rede social e trazer para o YouTube com a marca d'água da concorrente. O YouTube não gosta desse tipo de coisa, nenhuma rede social gosta desse tipo de coisa. E nós... É aquela questão, o YouTube ele não quer que você, fazendo isso, você está divulgando outra rede social. Então, possivelmente a pessoa vai sair e vai entrar no TikTok, por exemplo. Esse é o medo do YouTube. Uma coisa que você pode fazer é fazer o React ali da própria página da rede social ali vizinha, né? E não baixando o vídeo para que não apareça ali a logomarca no vídeo. Temos também os canais que não são aprovados para o programa de parcerias do YouTube, feitos totalmente com inteligência artificial. Há um limite entre o que o YouTube permite e o que ele não permite do uso de inteligências artificiais para você criar os seus vídeos. Até para as vozes sintéticas, para as vozes robóticas. Você precisa entender exatamente como funciona essa regra, porque de um jeito ou de outro você vai usar inteligências artificiais dentro do seu canal. Seja para acelerar o processo de produção, de edição, de gravação ou até correções, correção de cor, correção de áudio. Tem muita coisa que as inteligências artificiais facilitam a nossa vida. E o YouTube permite alguns usos e outros não são permitidos. Se o seu canal faz um uso não permitido, ele não vai ser aprovado para o programa de parcerias. E eu já expliquei isso em outro vídeo aqui do canal, mostrando o que pode e o que não pode para o uso de inteligência artificial dentro do YouTube. Eu vou deixar essas sugestões de vídeo aqui na tela, e eu sei que você quer dominar o YouTube, já clicou no botão de inscrever-se, agora é hora de aprender um pouco mais. Então assiste esses vídeos. Até a próxima. Então é isso, pessoal. A gente teve aqui o Marcos Lemos, né? O Marcos Lemos, ele tá aqui há muito tempo, né, no YouTube. Esse aqui é o canal dele, vou deixar marcado aí no vídeo para vocês darem uma olhadinha, mas é isso. Comentário final em relação à criação de conteúdo com inteligência artificial. Ele falou a respeito que tem um limite para você criar e tudo mais, voz sintética, criação de texto. Obviamente que a criação de texto com inteligência artificial, com ChatGPT ou qualquer outra IA, precisa ser um conteúdo original. Você precisa pedir para que o ChatGPT
crie o conteúdo sem plágio, crie um conteúdo original, no caso o texto, né? Geralmente você vai criar ali o texto sem plágio, vai pedir para a inteligência artificial criar o texto sem plágio e você vai transformar aquele texto em áudio, né? Utilizando ali uma voz sintética, ou do CapCut, ou do Clipchamp, ou qualquer outra, Eleven Labs, ou qualquer outra inteligência artificial que faça esse tipo de serviço. É necessário tomar cuidado, se o seu conteúdo é totalmente criado por IA, você precisa marcar a opção onde vai falar que o seu conteúdo ele foi gerado por IA. Agora, se você tem parte do conteúdo, muito pouca ou quase nenhuma, que não utiliza inteligência artificial, você não precisa marcar aquela opção de conteúdo gerado por IA. Agora, se for 100% criado por IA, você precisa marcar essa opção. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Deixe seu like, se inscreva, ative as notificações. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários sugestões e críticas construtivas em respeito dos próximos conteúdos ou deste mesmo. E eu estou ficando por aqui. Até a próxima e tchau.